Olá, saudações a todos, eu sou o Daniel Dalense e eu faço parte do projeto Infodata Covid. Vou falar hoje sobre a evolução da Covid-19 no estado de São Paulo. Vou mostrar alguns gráficos e passar as explicações para cada um deles. Primeiro, um gráfico básico, a evolução dos casos no estado de São Paulo. Você tem em vermelho os números do estado de São Paulo como um todo. Você tem de laranja os dados exclusivamente da capital, a cidade de São Paulo. E numa cor próxima do marrom, nós temos os dados das demais cidades. Então, o estado de São Paulo menos a capital. O que é importante destacar é que nós estamos tendo um crescimento da Covid-19 tanto na capital quanto nos demais municípios. O que a gente vê nesse gráfico, e aqui eu vou logo avançar para o próximo, onde eu tiro o estado de São Paulo, e foco somente na comparação entre capital e as demais cidades, é que nas demais cidades do estado nós tivemos nos últimos dias uma ultrapassagem em relação à capital. Veja aqui a quantidade de casos hoje nas demais cidades do estado de São Paulo é maior do que na capital. Essa ultrapassagem aconteceu há alguns dias. É importante destacar o seguinte, não é porque a cidade de São Paulo parou de ter novos casos de Covid-19. A questão não é essa. Hoje, por exemplo, 23 de junho, quando estou gravando esse vídeo, nós tivemos um recorde de óbitos no estado de São Paulo e também na capital. E, consequentemente, também tivemos um recorde nos demais municípios, todos eles somados. Então, não é que a cidade de São Paulo parou de ter novos casos ou parou de ter óbitos. Não, continua tendo, inclusive batendo recordes. Nos últimos dias nós tivemos alguns desses recordes sendo batidos, inclusive de forma consecutiva. Então é porque a doença está se alastrando mais ainda pelo interior do que pela capital. E aqui a gente vai ter alguns gráficos que vão mostrar isso. No dia 28 de março deste ano, 2020, em relação aos casos, nós temos 82% deles na cidade de São Paulo, contra 18% dos demais municípios. Já no dia 28 de abril, nós tínhamos 64% dos casos na cidade de São Paulo, 36% nas demais cidades. Veja como a cidade de São Paulo perdeu um pouco de espaço, de 82% para 64%. Um mês depois, estou utilizando sempre esse espaço de um mês, nós tivemos uma queda de 64% para 55% na representação da cidade de São Paulo contra 45% dos demais municípios. E agora, pouco menos de um mês, aqui a gente não chegou ainda no dia 28 de junho, nós temos 52% dos casos, a maioria sendo de cidades que não fazem parte, no caso não é a capital. São Paulo não dá para chamar de interior, já que eu estou contabilizando as cidades da região metropolitana, do que os paulistas chamam de litoral. Aqui na Bahia, por exemplo, Porto Seguro fica no litoral, mas a gente chama de interior. Tudo que não é a região metropolitana é interior. Então eu não posso chamar por dois motivos de interior. Então São Paulo, a capital, tem 58% e os demais municípios 52%. Existiu essa ultrapassagem. Então a maioria dos casos de São Paulo de Covid, casos registrados, hoje são das demais cidades, não são na cidade de São Paulo. Agora a gente vê o gráfico da evolução dos óbitos. Primeiro, novamente de vermelho, nós temos o estado de São Paulo. De laranja, nós temos a cidade de São Paulo. Na cor próxima do marrom, nós temos os demais municípios. Observe que tem uma aproximação muito grande. Aqui, eliminando o estado de São Paulo, a gente pode ver que a cidade sempre teve uma vantagem bem razoável em relação aos demais municípios. Mas a cidade de São Paulo, a capital, agora tem quase que um empate, um número realmente muito próximo. Então vamos agora ao gráfico da representatividade. Veja que no dia 28 de março, estamos falando de óbitos, 90% dos óbitos no estado de São Paulo, eles ocorreram na cidade de São Paulo, apenas 10% ocorreram em outros municípios. Um mês depois, 28 de abril, a gente teve 64% dos óbitos na cidade de São Paulo. Veja como caiu de 90 para 64 em apenas um mês. E a representatividade dos outros municípios subiu de 10 para 36. Passado um mês, nós tivemos 57% dos óbitos na cidade de São Paulo. Então observe como vai caindo o número. É um número acumulativo. Era 90%, um mês depois caiu para 64%, depois caiu para 57%. E veja que mesmo assim aumenta o número de óbitos. O primeiro gráfico que você vê ali em cima, 28 de 3, eram 76 óbitos apenas, na capital.
aumentou para 1.321 um mês depois. Depois aumentou para praticamente 4.000. E mesmo assim, a representação das demais cidades cresceu e da capital diminuiu. Repito, não é porque a capital parou de ter casos e óbitos, é porque as demais cidades passou a ter em um número ainda maior. E hoje nós temos praticamente um empate, arredondando das 50 a 50. Temos aí o número de 98 a mais de óbitos na capital, mas muito em breve, talvez em 2 dias, a gente já tenha uma mudança e uma ultrapassagem por parte das demais cidades do estado de São Paulo. Então veja, o que era 90 a 10, hoje é 50 a 50, mesmo com a capital tendo um contínuo aumento no número de casos e de óbitos. Aqui uma tabela com os municípios com maior número de óbitos no dia 23 de abril, ou seja, exatamente 2 meses atrás do que temos hoje, e ao lado o que nós temos exatamente no dia de hoje. Veja como a gente aparentemente não teve muita mudança, né? O top 6 são 5 cidades da região metropolitana de São Paulo, então parece que os casos estão muito centralizados na região metropolitana, quando não é bem verdade, porque você vê na tabela da direita, a tabela com os dados atuais, que você vê que São Bernardo do Campo tem 39 óbitos por 100 mil habitantes. Não é um número tão grande comparado com outros municípios. Você vê Santo André com 33, até mesmo Campinas com 20, Diadema com 35, Mogi das Cruzes com 32, Carapicuíba com 34, Mauá com 27, que são municípios da região metropolitana. Então você vê que esses municípios estão aí entre os primeiros porque eles são mais populosos. Então se for fazer um ranking por óbitos, por exemplo, o estado de São Paulo, mesmo que tivesse um número primoroso no combate à Covid, ele estaria entre os primeiros, pois é o estado mais populoso. Você tem Roraima, que tem uma população muito pequena, em óbitos por 1 milhão de habitantes, Roraima está um número muito alto, está entre os 7 primeiros do Brasil, mas ele nunca vai ter um número muito grande de óbitos, porque é um estado com uma população muito pequena. E você vê que 23 de abril, ali embaixo, logo abaixo da tabela, você vê que tem 114 municípios, naquela época tinha 114 municípios com óbitos, agora tem 614, um aumento muito grande. Então eu vejo como mais útil a gente fazer uma tabela com morte por 100 mil habitantes, que é exatamente essa próxima tela, que você vê à esquerda os números de hoje dos municípios com maior número de óbitos por 100 mil habitantes. Porém, há uma distorção. Qual é a distorção? Você tem municípios, por exemplo, como Uru. Uru tem 1.100 habitantes. Então, morreu uma pessoa, já cria um número enorme, 86 óbitos por 100 mil habitantes. O mesmo com outros municípios. Você vê que nós temos alguns municípios com 1 e com 2 óbitos. Nós temos exatamente 3 municípios com 1 óbito e 3 municípios com 2 óbitos. Então, assim, causa uma distorção. É um município muito pequeno, de 1.500, 1.000 habitantes, 2.800 habitantes, se morre uma pessoa, vai a estatística lá para cima. Por isso que eu fiz a tabela da direita. Na tabela da direita, nós temos um filtro. Eu coloquei o seguinte filtro: só vou contabilizar municípios que tiveram pelo menos 20 óbitos. Fazendo isso, o que nós vemos é que no top 5, nós temos 3 cidades que não são da região metropolitana de São Paulo. Nós temos Santos em primeiro lugar, nós temos Santa Isabel em quarto lugar e Cubatão em quinto. É claro que no top 15 nós continuamos a ter uma prevalência dos municípios da região metropolitana de São Paulo. Entretanto, você vê no top 5 nós temos 3 municípios que não são da região metropolitana e tiveram um número bem razoável de óbitos, até porque tem uma população também bem razoável. Vejo então que provavelmente daqui a 2 meses, se eu voltar a fazer esse gráfico, a gente vai ter uma representação muito maior do interior do que nós temos hoje nesse top 15, inclusive nas primeiras posições. Bem, essa foi a apresentação hoje sobre a evolução do Covid-19 no estado de São Paulo. Aí nós temos o Instagram, a Infodata Covid, um site também que nós estamos iniciando juntamente com esse projeto aqui de fazer vídeos, e os dados dos 2 participantes, o grande amigo Cássio Pinho dos Reis e eu, Daniel D'Alencio Garcia. Se vocês tiverem alguma indicação, olha, quero que você fale do meu estado, ou a comparação do Brasil com outros países, eu faço, não tem absolutamente o menor problema. Podem pedir, podem fazer críticas, sugestões, que eu estou aqui. Curta o vídeo, compartilhe também, já que nós estamos iniciando esse projeto, que a gente já faz algum tempo, nós temos nossos boletins diários, mas fazer em vídeo aqui é o nosso primeiro passo
curta, compartilhe. Um abraço e até a próxima.